E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise explicativa. Hoje a gente vai pegar uma reflexão psicológica muito fascinante sobre as nossas emoções e transformá-la numa verdadeira graphic novel ao vivo. Imagina só, uma história em quadrinhos onde o protagonista, que sempre viveu em batalhas constantes, de repente perde o superpoder mais familiar que ele tem, a capacidade de reagir instantaneamente. A armadura simplesmente cai e uma narrativa completamente nova começa a se desenhar. A gente já entra direto no primeiro quadrinho dessa nossa história. Um momento estranho ocorre e a reação simplesmente não vem. É aquele espaço silencioso, quase bizarro, onde uma reação automática costumava explodir. Algo tenso acontece na cena, mas a velha e garantida resposta surpreendentemente desaparece e fica apenas aquele espaço em branco. Capítulo 1. O gatilho sem resposta. Pensa numa cena de ação frenética. No passado desse personagem, a dinâmica era exatamente assim. O estímulo chegava e, pum, a resposta era atravessada, ríspida, uma retaliação imediata, sem nenhum segundo para respirar. E o ritmo de combate continuava sem parar. Os reflexos emocionais eram totalmente automáticos. Aquele escudo defensivo subia antes mesmo da poeira baixar, sabe? Era uma proteção rápida, puramente guiada pelo instinto de sobrevivência. E o resultado dessa adrenalina toda era que essas reações explosivas não deixavam brecha para mais nada. Uma emoção muito conhecida tomava conta de todo o painel, consumindo a mente inteira e ocupando absolutamente todos os espaços da história. Mas aí, freio brusco. A gente chega num ponto da página em que ocorre uma pausa drástica. É que agora o que sobra é um intervalo. Ele é pequeno, sim, mas é o suficiente para causar um incômodo enorme. É uma sensação angustiante de que uma peça do mecanismo travou. A parada é repentina, e esse silêncio começa a falar muito mais alto do que qualquer grito. Capítulo 2. Perdendo o velho roteiro. Esse desconforto silencioso que a gente acabou de ver evolui para uma baita perda de identidade quando aquele roteiro familiar evapora. Acontece que a antiga reação explosiva não era só um hábito ruim, ela literalmente dava o contorno do personagem. Ela trazia uma identidade nítida, era previsível e, por incrível que pareça, fornecia uma falsa sensação de segurança. Era a ilusão perfeita de estar no controle da situação. Então imagina quando essa armadura pesada despenca. Surge uma vulnerabilidade imensa. Sem aquela defesa agressiva para ditar atitude na hora da tensão, o personagem fica sem chão. E sobra só uma pergunta solitária ecoando no balãozinho de pensamento. O que aconteceu comigo? O que é fascinante nisso tudo é o conceito de desorganização, que não é uma escolha heróica de mudar de atitude, não. Acontece de forma visceral, como se a velha reação simplesmente perdesse a bateria. É o estado instável de estar na mesma situação de batalha de sempre, mas sem a resposta familiar. É como esquecer as próprias falas no meio do palco. Capítulo 3. A vulnerabilidade do silêncio. É bem na sarjeta da página, naquele vão invisível entre os quadrinhos, que a gente enxerga o grande contraste. O personagem antigo se escondia atrás da rapidez para manter a pose e evitar sentir as coisas profundamente. Já o novo personagem está ali, cru, totalmente exposto. Ele está absurdamente presente. Só que é uma presença que assusta, porque não existe mais um roteiro pronto para ele seguir. E olha como a percepção psicológica do tempo muda radicalmente. No primeiro milissegundo, o estímulo chega. Meio segundo depois, o sentimento aprofunda. Batendo um segundo, não tem mais para onde fugir. E ali pela marca de um segundo e meio, uma incômoda ilusão de fraqueza se instala. Aquilo que antigamente era resolvido no piscar de olhos com um ataque, agora se prolonga desconfortavelmente. Capítulo 4. Uma nova força oculta. Mas o grande truque de toda essa análise é justamente ressignificar o que parece ser fraqueza. A força antiga era pura impulsividade, visível, imediata e muito barulhenta. A nova força, por outro lado, é super silenciosa. Ela é invisível, enraizada e tem uma capacidade colossal de simplesmente sustentar o contato com o desconforto. Essa nova força não precisa fazer barulho para dominar a página. E é aqui que o grande mistério da nossa história se resolve. Trata-se de uma evolução muito madura. Não é que a capacidade de lutar tenha sumido, é que a gente passa a entender que aquele papel antigo não serve mais. Apesar de ainda bater uma certa nostalgia daquela agressividade simples de antigamente, já não existe o desejo de reagir da mesma forma. Capítulo 5. O espaço entre os quadrinhos. A gente fica literalmente pendurado no espaço em branco da nossa mente.
É uma tensão enorme porque a gente fica preso entre dois modos. O modo antigo não encaixa mais de jeito nenhum. Mas o novo, bom, o novo ainda não se sustenta direito. É aquela angústia de que nenhuma das roupas do armário parece servir. Esse intervalo é super complicado de lidar. Ele é instável, mergulhado em silêncio e quase impossível de explicar para quem está de fora. Afinal, para quem olha a página, parece que não tem nada acontecendo ali. Mas o detalhe incrível é este: esse espaço em branco é absurdamente vivo. Sob a superfície, novas escolhas de vida estão borbulhando em tempo real. Então, o grande clímax dessa nossa reflexão não é uma cena de ação ou uma explosão enorme, mas uma pergunta. Quando a poeira baixa e o velho roteiro evapora, o que é que, lá dentro do nosso íntimo, está começando a responder de um jeito totalmente diferente? É com essa ideia provocativa que a gente termina a análise de hoje. Vale muito a pena prestar mais atenção nos nossos próprios silêncios para descobrir qual nova identidade está nascendo ali. Um abração para todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima!